O pescador Viktor Malinov trabalhava naquele rio havia quase 30 anos. Primaveras violentas, invernos congelados, secas longas demais até para os padrões daquela região. Ele conhecia cada curva do rio, cada raiz submersa, cada ponto onde os peixes costumavam se reunir quando a água esfriava. Mas naquele fim de verão, alguma coisa começou a parecer errada. Os ataques estavam acontecendo rápido demais. Peixes pequenos desapareciam perto das margens rasas, sem provocar explosões na água, sem perseguições violentas, sem caos. Primeiro depois dezenas, depois cardumes inteiros. Victor contou mais tarde que o que realmente o incomodou não foi o desaparecimento dos peixes, foi o silêncio. As aves mergulhadoras começaram a evitar certos trechos do rio. Pequenos peixes abandonavam áreas inteiras durante horários específicos do dia. Até os insetos perto das margens pareciam menos numerosos. A água mudava, ficava pesada, imóvel, como se alguma coisa estivesse esperando logo abaixo da superfície. E estava. O responsável não era um bagre gigante, nem uma piranha, nem algum monstro raro escondido nas profundezas. Era o ocum europeu, a perca, um peixe comum de pouco mais de 40 centímetros. Um animal tão comum que milhares de pessoas passam a vida inteira olhando para ele sem imaginar o que realmente está vendo. E talvez esse tenha sido o maior erro daquele rio, porque sozinho ele realmente parece inofensivo. Mas dezenas deles juntos transformam margens inteiras em zonas de caça coordenada. Debaixo da superfície, corpos começaram a surgir lentamente entre raízes submersas e vegetação escura. Mudanças de direção sincronizadas, curvas perfeitas, como se o cardume inteiro obedecesse a uma única decisão invisível. Então começou. Os peixes menores tentaram fugir para águas profundas. Outro grupo já estava lá. Mudaram de direção tentando escapar pela lateral. Mais corpos surgiram fechando a passagem. Não era perseguição, era cerco. E o mais estranho, acontecia em silêncio absoluto. Pensa bem nisso. Predadores pequenos existem aos milhares na natureza, mas poucos conseguem transformar o ambiente numa armadilha viva. E enquanto os menores fechavam as rotas de fuga perto da margem, algo muito maior permanecia imóvel próximo ao fundo, esperando, sem participar da perseguição, como se soubesse que o rio inteiro já estava trabalhando para ele. Na natureza, o verdadeiro predador raramente desperdiça energia. O corpo da perca não o impressiona à primeira vista. Listras escuras, nadadeiras espinhosas, pouco mais de 1 quilo nos maiores exemplares comuns. Nada que pareça realmente perigoso. Esse é o erro, porque a eficiência dela não está na força, está no sistema. Pesquisadores europeus observaram algo incomum durante estudos de comportamento em água doce. Quando caçam em grupo, esses peixes aumentam drasticamente a eficiência dos ataques. E aqui está o detalhe que muda tudo. Eles não nadam juntos por acaso. Eles pressionam. Enquanto parte do cardume avança lentamente, outros indivíduos bloqueiam as rotas de fuga. Pequenos peixes ficam comprimidos entre vegetação, margem e dezenas de predadores se movendo ao mesmo tempo. O espaço diminui, o pânico aumenta, a água se fecha. Então o ataque acontece. Tudo em segundos. Mas existe uma diferença importante dentro daquele rio. Os menores caçam em grupo. Os grandes quase nunca fazem isso. E essa talvez seja a transformação mais estranha da vida da perca. Os jovens vivem em movimento constante, nadam juntos, pressionam juntos, atacam juntos. O grupo reduz o risco individual e aumenta a eficiência da caça. Mas conforme alguns exemplares crescem, alguma coisa muda. Eles abandonam o cardume, descem para áreas mais profundas, escolhem troncos afundados, depressões escuras no fundo do rio,
estruturas onde conseguem permanecer quase invisíveis, e então começam a caçar sozinhos, como se existissem duas espécies diferentes vivendo na mesma água. Os menores perseguem, os grandes esperam, e os grandes exemplares fazem isso de forma assustadoramente eficiente. Antes mesmo de enxergar a presa, a perca consegue detectar vibrações microscópicas através da linha lateral, um sistema sensorial capaz de perceber alterações mínimas na água. Mesmo sem contato visual, ela continua sabendo exatamente onde alguma coisa está se movendo. E não para aí. Pesquisadores descobriram que esses peixes também respondem a sinais químicos liberados por animais feridos ou assustados. A presa nem precisa aparecer. O próprio medo dela já estava vazando pela água. Você entende o que isso significa? O predador não encontra apenas movimento, ele encontra pânico. E naquele rio, conforme a luz diminuía perto das raízes submersas, o comportamento do cardume começava a mudar outra vez. Os ataques rápidos desapareciam. Agora eles ficavam imóveis, parados entre sombras e galhos afundados, esperando. Falso alívio, porque para os peixes menores parecia seguro novamente. Nenhuma perseguição, nenhum ataque, nenhum movimento. Nada. Então a água abriu. Um único bote, curto, violento, preciso. O peixe desapareceu instantaneamente. E o mais estranho foi o que aconteceu depois. Os outros não fugiram imediatamente. Congelaram, como se o rio inteiro tivesse entendido que correr poderia ser pior. Isso não é fome, é estratégia. Mas existe outro detalhe ainda mais perturbador. Nem todas as percas se comportam da mesma maneira. Pesquisadores que estudavam comportamento animal começaram a perceber diferenças consistentes entre indivíduos da mesma espécie. Algumas exploravam ambientes novos imediatamente. Outras permaneciam imóveis por longos períodos antes de se mover. Algumas atacavam rápido, outras esperavam. Os cientistas começaram a dividir os peixes em dois grupos simples, ousados e cautelosos. E então descobriram algo absurdo. As diferenças não eram apenas comportamentais, eram biológicas. Os indivíduos mais cautelosos apresentavam níveis mais altos de hormônios ligados ao estresse. Reagiam de forma diferente a ameaças. Até a imunidade parecia mudar dependendo da personalidade do peixe. Isso não deveria ser possível, porque nós fomos ensinados a pensar em peixes como máquinas simples movidas apenas por instinto. Mas naquele rio, Victor começava a perceber outra coisa. Alguns indivíduos atacavam primeiro, outros observavam. Alguns apenas permaneciam escondidos por tempo demais para parecer apenas reflexo automático. Aquilo não parecia um cardume comum. Parecia uma hierarquia invisível. Agora, já não era manhã. A luz atravessava a água em faixas fracas entre galhos e sedimentos suspensos. O cardume voltou, devagar, silencioso. Da margem, Victor não conseguia enxergar quase nada, mas ele conseguia sentir, porque o rio inteiro parecia mudar quando eles começavam a caçar. Os peixes menores perceberam primeiro a alteração da corrente, depois as vibrações, depois os corpos surgindo dos lados, sem fuga, sem espaço, sem tempo. O cardume inteiro avançou ao mesmo tempo. A água virou caos. Escamas refletindo luz, golpes rápidos, mudanças bruscas de direção. Um peixe menor tentou escapar saltando para uma área rasa próxima da margem. Foi pior, porque exatamente ali já existiam outros esperando. O cardume não perseguia. Ele fechava as saídas, como o fogo avançando numa floresta seca. E então aconteceu algo ainda mais absurdo. Quando dezenas de presas se moviam ao mesmo tempo, os predadores mudavam completamente de estratégia. Em vez de atacar o grupo inteiro, cada indivíduo escolhia uma única presa específica, ignorando todo o resto.
Isso não deveria ser possível, porque não parece apenas instinto, parece adaptação acontecendo em tempo real. Enquanto dezenas de peixes tentavam escapar, cada predador mantinha foco absoluto em um único alvo. A taxa de sucesso aumenta, o caos aumenta, o pânico aumenta. E pela primeira vez, Victor entendeu por que certos trechos do rio estavam ficando vazios. Aquilo não parecia apenas caça, parecia controle ecológico, onde cardumes dominavam uma região por tempo suficiente. Pequenos peixes mudavam rotas, insetos diminuíam perto das margens, até outros predadores evitavam competir diretamente durante determinados horários. O rio inteiro se reorganizava, e no centro daquela reorganização existia um peixe que quase ninguém levava a sério. Se você está curtindo essa expedição pelos predadores invisíveis da água doce, se inscreve agora no Terra Felina, porque ainda existem criaturas capazes de transformar rios inteiros em zonas silenciosas de caça. Então, silêncio. Por alguns segundos, tudo parou. Os sobreviventes ficaram imóveis perto da vegetação. O cardume também. Micro-respiro. E foi aí que o maior deles apareceu. Mais escuro, mais lento, muito maior que os outros. Ele não participou da perseguição. Não precisou. Permaneceu imóvel próximo ao fundo esperando o erro final. Victor jurou depois que aquele peixe parecia velho demais para continuar ali. Cicatrizes perto das nadadeiras, parte da cauda deformada, um corpo pesado que se movia devagar até o momento do ataque. Então tudo mudava. Um peixe ferido se afastou lentamente tentando alcançar águas profundas. Foi o suficiente. O corpo do predador avançou como uma mola comprimida. Uma única aceleração. O impacto seco. Fim. Os menores cercam, os grandes executam. E juntos transformam rios inteiros numa máquina de caça quase invisível. Existe um motivo para a perca viver em quase todos os rios da Eurásia. Ela se adapta rápido. Caça sozinha, caça em grupo. Ataca na luz, ataca na escuridão. Poucos predadores conseguem mudar de estratégia com tanta eficiência. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém percebe o impacto real que ela causa. Porque ela não parece monstruosa, não possui dentes gigantes, não mede metros de comprimento, não destrói tudo de forma explosiva. Ela domina devagar, em silêncio, como fazem os predadores realmente eficientes. Victor continuou pescando naquele rio depois daquele verão, mas, segundo ele, nunca mais conseguiu olhar para aqueles cardumes da mesma forma. Porque depois que você entende como eles caçam, o rio inteiro muda. Talvez esse seja o erro mais antigo da natureza. Acreditar que o perigo sempre terá o rosto de um monstro. Porque às vezes rios inteiros são dominados por algo pequeno o suficiente para passar despercebido nas mãos de alguém. Na natureza, os predadores mais eficientes raramente parecem perigosos. E talvez seja exatamente por isso que eles vencem.